Grêmio 3-0 no Santa Cruz, campeão da Recopa Gaúcha. Eu quero falar hoje sobre os tiozinhos, né? Eu acho que no jogo de hoje alguns guris, né? Uma gurizada da base aí se destacou mais uma vez, outros não aproveitaram tanto a oportunidade, mas isso aí é normal, gurizada oscila, todo mundo oscila, né? O Messi oscila, mas acho que os jovens com maior frequência é natural. E a gente já falou muito sobre esses jovens, vai continuar falando, só que eu acho que o Grêmio tem uma encruzilhada, aí, um dilema a ser resolvido que envolve os mais experientes, né? Alguns deles. Claro que eu não estou falando aqui de Jeromel, Kahneman, esses caras aí são a nossa base, ainda, a nossa estrutura de time, são soluções, né? Então não é deles que eu falo, estou falando desses caras que a gente já entendeu o que podem nos oferecer e o que eles podem é muito pouco, né? Esse retorno aí não é satisfatório. O que fazer com esses caras? Porque o Grêmio já conseguiu desovar o Vanderlei, por exemplo. Até o Tassiano, eu vou ser polêmico agora, o Tassiano o Grêmio conseguiu desovar, mas até acho que ele era um bode expiatório, eu não acho que o Tassiano é de todo mal. Eu acho que é um cara útil para elenco, talvez o nosso ranço com ele tenha nascido de uma obsessão do Renato, né? Eu acho que pelo Tassiano estava sempre escalado e entrava em todos os jogos que não era titular e entrava em várias posições diferentes. Eu acho que o Tassiano como solução não resolve, mas enfim, como coadjuvante ele poderia resolver, mas esse é outro papo, já é passado. Só que, sim, o Grêmio desovou o Tassiano, desovou o Vanderlei, e tem outros caras aí no radar do Grêmio para serem desovados, né, no sentido de aliviar a folha salarial, e talvez o Grêmio não esteja conseguindo, porque, cara, vamos pegar um exemplo assim, o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz é um cara que nitidamente o Grêmio não quer mais, não faz mais parte dos planos, tem um salário elevado, só que assim, cara, pro Grêmio não serve, e eu acho que é isso que está acontecendo, esse é o grande problema. Pro Grêmio não serve emprestar ele pro Goiás, pro Cuiabá, pagando 80% do salário, 50% do salário que seja, sabe? Aí talvez cada caso seja um caso, mas o ideal é emprestar pro Santos, sabe? Ou doar pro Santos, né? Repassar pro Santos e se livrar do salário integralmente. Só que esses caras com salário alto, que não estão entregando em campo grande coisa, não chamam a atenção de ninguém no mercado. Quem é que vai querer pagar 400 mil, sei lá quanto que ganha um cara desse de salário para um cara que, né? Aí tu vai ter que se apegar muito no histórico de que um dia o cara já entregou alguma coisa, mas não é fácil. E aí começamos os dilemas, porque assim... o Grêmio, eu vi jornalistas falando, né, que o Grêmio estaria escalando jogadores como o Everton, o próprio Vitor Ferraz, e não se botou o Paulo Vitor e não sei mais quem no outro jogo, né, como vitrine para o mercado, né, olhar para esses caras e talvez conseguir negociar esses caras. Esse é o primeiro dilema assim central que eu acho que o Grêmio tem, porque o Grêmio não pode ser vitrine. O Grêmio não pode ser vitrine de jogador que não vai entregar nada em campo, que vai talvez até comprometer, como é o caso sobretudo de um goleiro, né, como o Paulo Vitor, que a gente já viu comprometendo em vários jogos importantes em outras temporadas. Então assim, cara, eu já acho que eu acho que isso é um erro do Grêmio. Eu acho que assim, tudo bem, tu não vai deixar os caras treinando em separado, em Eldorado, né? Isso aí seria até, não é nem correto, eu acho, fazer uma coisa dessa. Os caras não fizeram nada de errado, assim, né? Mas, cara, o mercado sabe quem é Paulo Vitor. O mercado sabe quem é Vitor Ferraz. O mercado sabe quem é Everton. Sabe? Já jogaram no Flamengo, São Paulo, não sei mais. Sabe? Então, assim, vitrine serve para jovens. Tu quer fazer caixa? Vamos botar os guri para jogar. Daqui a pouco aí um time da Rússia se interessa, um time... Aí sim, sabe? Agora, botar na vitrine jogador que todo mundo já conhece, cara. A que preço, né? A que custo? Tipo, claro que hoje era o jogo para fazer isso. Acho perfeitamente correto colocar Vitor Ferraz, Everton. Poderia até ter colocado o Paulo Vitor, poderia colocar um Churin, poderia ter colocado quem quisesse. Mas
em Campeonato Brasileiro a gente vai colocar? Pelo visto, sim. O Paulo Vitor, por exemplo, é um que pelo visto sim. Que mais? Copa Sul-Americana, agora é mata-mata. E aí, nós vamos ficar botando os caras pro mercado ver que o Vitor Ferraz existe. O Vitor Ferraz, o mercado sabe que existe, cara. Então, pra mim esse é um dilema, porque daí tu vai fazer o que com esse cara? O Vitor Ferraz, talvez eu esteja insistindo nele, porque ele é o caso mais emblemático, né? Porque a gente tem Rafinha e Wanderson. É um cara que tá, além de não estar entregando nada em campo, na posição dele tem uns caras que estão brigando pela titularidade. A gente não sabe quem é o melhor, sabe? É tipo isso, né? Então, cara, não tem a mínima chance desse cara ter alguma oportunidade no time. Então é um pouco estranho ver ele em campo hoje, ao mesmo tempo que a gente entende, tá, que hoje era um caso à parte, mas eu acho que, como eu estava dizendo, cada caso é um caso. Os dois Vitors, o Ferraz e o Paulo Vitor, esses caras, cara, assim, eles tinham que ir para um outro clube urgentemente. O Paulo Vitor vai acabar jogando como reserva imediato do Breno, podendo comprometer. A gente sabe que ele compromete, cara. Não tô sendo aqui, eu não tô sendo maldoso, não tô sendo, né, perseguindo o cara, não, a gente sabe que ele compromete. Então é muito arriscado fazer esse movimento. Eu sei que ele tem um salário muito alto pra gente ignorar que ele existe e deixar separado no elenco, mas, cara, é curioso, sabe? Porque é uma encruzilhada, cara, é uma encruzilhada. Não tem como obrigar alguém a contratar os caras, né? Então isso é complicado. Agora, tem outros casos, por exemplo, o Vitor Ferraz e Paulo Vitor, eu acho que assim, não tinha que usar, tinha que desovar e deu, e esse é o desafio. Agora a gente pega outros dois caras, tá? Que também não estão entregando nada. Só que eu acho que são casos um pouco distintos. Everton e Churin. Cara, o Everton eu acho que tem que ser desovado também, porque não tá mostrando nada. Apesar de já ter tido um passado ali em outros clubes que mostrou alguma coisinha, no Grêmio ele não mostrou nem migalhas disso. Tem que ser repassado, mas, né, para alguém que queira, esse que é o desafio. E o Churin, cara, é a mesma coisa, mas o Churin eu não me desfaria dele, né, porque, cara, eu acho que o salário dele não é tão alto, posso estar enganado, e assim, eu acho que ele é um cara para elenco, até pode ser a terceira opção, mas a gente vai precisar de uma terceira opção, e assim, eu acho que ele não é um cara bom, tecnicamente, mas ele não é tão ruim como ele vem sendo nos últimos jogos. Ele começou no Grêmio de uma forma um pouco mais interessante, aí depois desandou a maionese dele. Tipo, cara, ele era ídolo no Cerro, né, jogando lá no Cerro Porteño do Paraguai. Claro que Cerro Porteño não é Grêmio, mas, cara, os jogos que ele pegava lá e que ele fazia gol atrás de gol e ia bem e tal, e disputava e competia, era contra adversários melhores que o Santa Cruz, né? E contra o Santa Cruz ele foi muito mal, ele foi horrível. Então tu vê que talvez ele tenha que desabrochar ainda, sabe? E eu acho que ele não tem um salário tão alto e acho que o Ricardinho ainda é guri, vai oscilar também. O Diego Souza já tem uma idade, não vai conseguir jogar tantos jogos. Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso. O Churin e o Everton estão entregando quase a mesma coisa, que é praticamente nada. Mas eu acho que o Everton, ele empaca a guri da base. A posição dele ali, mais pelo meio ali, meio atacante, às vezes pode fazer uma ponta ou mais pelo meio, enfim, qualquer posição ali que ele puder fazer dessas que ele cumpre, né? Vai ter um guri que talvez pudesse ser testado ali e vá jogar melhor. O Churin não tá emperrando o guri, pelo contrário, o Ricardinho já passou por ele na hierarquia, né? Então, eu acho que tem essa diferença, por exemplo, o Everton eu já coloco no balaio do Vitor Ferraz e do Paulo Vitor. O Churin eu só coloco se contratarem alguém. Se contratarem mais um atacante de referência ali pra disputar ali com o Ricardinho e Diego Souza, tá, Churin. Valeu, tentamos, não rolou. Agora, não tendo, cara, a temporada é muito longa. Deixa o cara quietinho ali, pelo menos na minha opinião. Não sei o que vocês acham. E, cara, nessa mesma linha do Churin, eu falo isso também pro Diogo Barbosa e Cortez, sabe? Porque o Guilherme Guedes acena como uma opção de titularidade, mas acena ainda. Não se firmou ainda na carreira,
tá atrás dos outros fisicamente, né? Precisa recuperar. Então ainda é uma aposta, ainda é uma incógnita. Tem tudo para ser um... Se ele se firmar, beleza. Escolhe ali Cortez ou Diogo Barbosa, repassa também para outro clube, né? Rescinde, enfim, libera o cara e aí ficamos só com um deles para reserva. E eu acho bem razoável escolher qualquer um dos dois. Eu acho que o Cortez, na minha opinião, está na frente do Diogo Barbosa. Entre os dois, para mim, o Cortez é titular. Mas eu entenderia dispensar o Cortez e ficar com o Diogo Barbosa pela idade, né? O Cortez já está aqui, ó, eu sempre falo isso também, né? Descendente, 34 anos, sem a mesma intensidade. O Diogo Barbosa vai fazer 29 ainda em agosto. Então, eu entenderia por este motivo. O Diogo Barbosa fica na reserva do Guilherme Guedes ou de uma contratação, né? Se contratassem um cara, se contratam o Wendel para lateral esquerda, por exemplo, aí tu deixa ali o Guedes surgindo, se recuperando com calma e tal, o Diogo Barbosa ou o Cortez como uma opção também e dispensa um dos dois, né? Mas assim, se é só o que tem para hoje, talvez não valha a pena dispensar, ainda que a gente saiba que nenhum dos dois é suficiente para titular do Grêmio. Então é esse o dilema que eu acho que o Grêmio tem, sabe? Porque tem muito cara com salário considerável que não está entregando o que precisava, o que deveria entregar, mas o que fazer? Esse é o ponto. E aí é o que eu digo, na minha opinião, não sei na de vocês, deixa aí nos comentários, na minha opinião tem casos e casos. Eu não me incomodo de ver o Churin relacionado. Agora eu me incomodo um pouco de ver o Vitor Ferraz, o Paulo Vitor, o Everton, sabe? Também não me incomoda de ver o Cortez ou o Diogo Barbosa relacionados em jogos. Mas é o que tem, sabe? É diferente, eu acho, a posição ali. Então, fica esse dilema. Que mais falar sobre esses caras? E outra, né? O Paulo Vitor, pelo que a direção já comunicou, vai ser o titular nos jogos sem Breno. Então é complicado, cara. Dessa decisão eu discordo muito. Eu acho que talvez eles não confiem nesses guris ainda, porque é muita gurizada também. Eu acho que é necessário ter uma experiência, só que eu iria atrás de outra experiência. Né? Enfim, fácil falar, eu sei que talvez eles tenham tentado e ao não conseguir se desfazer do cara, não tem como, não tem que aliviar a folha salarial. Esse é o ponto, sabe? Olha só, soma o salário. O Borré não veio, muito caro. O Douglas Costa é muito caro. Cara, soma os salários desses caras aí que a gente tá falando, que provavelmente não vão ser utilizados. Dá um Douglas Costa, dá mais que um Douglas Costa. Então é complicado, né, cara? E eu também, só para fechar um parênteses aqui, né? Claro que tem jogador experiente que a gente já entendeu que não serve. Mas também eu não sou dessa... tem que usar a base, tem que usar a base. Eu já fiz vídeos aqui falando que a base tem que ganhar mais chance, tem que ver qual é que é desses guris mais cedo e tá tudo certo. Mas, cara, o Everton esse que tá no Grêmio aí, já foi base, né? Pensa num jogador ruim aí, um dos piores que tu já viu vestindo a camisa do Grêmio. Esse cara já foi da categoria de base. E provavelmente se destacou ainda, porque ele chegou no profissional. Então, assim, a base é uma solução, sem dúvidas, financeira e desportiva, mas não é todo mundo da base que vai servir. Tem cara da base do Grêmio ali que não vai nem dar certo na carreira de jogador de futebol. Tem outros que vão ser jogador de Série B, tem outros que vão para a Europa. E aí tem que distinguir, né? Não é, não, tira o Cortez e põe um cara da base. Depende, cara. O cara da base pode ser um novo Bruno Colasso, um novo Gilson, lembra? Aquela dupla de lateral esquerdos do Grêmio. Então fica com o Cortez, cara. Não é bem assim, né? Tem que dar tempo ao tempo, tem que dar tempo à gurizada. E aí? Qual é a opinião de vocês aí? Relaciona os caras e azar, já que estão aí, vamos usar? Ou o que tem que fazer com essa galera mais velha aí que não mostra resultado nenhum em campo? Eis a questão. Feito? Falou, gente. Eu vou fazer aqui um negócio que faz tempo que eu não faço, já que esse vídeo ficou meio longo. Quem chegou até o fim aí comigo, escreve aí nos comentários para deixar bem confusa a galera que não viu até o fim. Escreve aí nos comentários porque Anderson Pico já cansou um pouco, né? Mas pode continuar escrevendo Anderson Pico nos comentários que realmente é uma coisa legal de se escrever sempre.
Quem é um jogador, cara, que a gente pode escrever aí nos comentários, a galera vai ficar bem confusa. William Magrão. Escrevam aí William Magrão nos comentários desse vídeo. E quem não vai assistir até o fim vai ficar, meu Deus, o que eles estão falando? Do que eles estão falando? Feito? Valeu, abraço.